Olá, pessoal! Eu me chamo Aline, estarei aqui dando início à nossa apresentação de seminário e vamos falar sobre o tema transtornos parafílicos, disfunções sexuais e disforia de gênero. O nosso grupo ele é formado por Ana Beatriz, Brenda, Maria José, Marcelo, Mara Núbia e por mim, claro. E aí, para dar início à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre que padrões de comportamento sexual representam transtornos psicológicos. E aí, pesquisando, estudando um pouco sobre o assunto, eu trago para vocês que o comportamento sexual humano é diverso e determinado por fatores controláveis ou não, que são influenciados desde o relacionamento de um indivíduo com outro, ou até mesmo circunstâncias de vida, influência cultural, até práticas consideradas transtornos patológicos que precisam de acompanhamento médico. Isso significa que a desordem não está relacionada à quantidade de parceiros ou quanto sexo se faz, mas com o comportamento sexual que se torna o foco da vida da pessoa, levando o indivíduo a negligenciar a saúde, os cuidados pessoais, as atividades e outros interesses, assim como ignorar responsabilidades. Muitas pessoas que sofrem com o distúrbio querem resistir à necessidade constante de sexo, mas não conseguem. Às vezes, elas nem sequer sentem prazer com a atividade sexual repetida. Segundo alguns pesquisadores, a melhora acontece principalmente depois que as pessoas abordam os problemas subjacentes que podem estar levando à compulsão sexual. As estratégias para chegar a esse entendimento incluem psicoterapia tradicional, grupo de apoio, como viciados em sexo anônimo, e medicação, como antidepressivos e estabilizadores de humor. Os três indivíduos a quem é creditada a abertura dos caminhos para a pesquisa contemporânea sobre a sexualidade humana foram Alfred Kinsey, William Master e Virginia Johnson. E para finalizar esse primeiro momento, eu encontrei uma frase que dizia: e tudo aquilo que cause alteração sobre essa sexualidade deve ser investigado, diagnosticado e tratado. E aí os meus colegas vão dar continuidade a seguir. Espero que tenham gostado. Até já! Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou dar continuidade ao trabalho falando o que é o transtorno parafílico e quais são as suas características. Bom, acredito que pelas imagens aí a gente já possa ter uma noção do que é que eu vou abordar nesta apresentação, né? Então vamos lá. O termo parafilia, ela significa algo anormal, algo defeituoso. E o conceito que o texto nos traz sobre parafilia, que são comportamentos nos quais o indivíduo tem fantasias ou impulsos sexuais ou comportamentos recorrentes, intensos, que são sexualmente excitantes, envolvendo objetos não humanos, crianças ou outras pessoas não consensuais, ou o sofrimento e até a humilhação do próprio parceiro. Os clínicos eles diagnosticam que o transtorno parafílico quando causa intenso sofrimento e prejuízo. Um aspecto fundamental do transtorno parafílico é que as pessoas que o apresentam são tão psicologicamente dependentes do alvo e desejo que elas são incapazes de alcançar o ápice do prazer sem que o alvo e desejo delas estejam presentes de alguma forma. A parafilia, elas não são caprichos ou algo fugaz. É preciso ser vivenciada por pelo menos 6 meses. As pessoas com esses transtornos, elas sentem-se recorrentemente forçadas a pensar ou realizar seu comportamento incomum para a gente, mas que para elas é algo necessário. E então a obsessão é por pensar em realizar. O transtorno parafílico ele causa intenso sofrimento pessoal ou prejuízo no funcionamento social, profissional e até em outras áreas da vida. Este transtorno começa na adolescência e tende a ser crônico, embora diminua em pessoas de 60 anos
ou mais velhos, de 60 anos ou mais velhos, eles tendem a diminuir, né, as características. Existem pouquíssimos dados sobre a prevalência dessas condições, infelizmente, porque as pessoas elas não relatam o que o tem, né? Tem o vergonha ou não sei. Ceder a impulsos parafílicos pode resultar em prisão do indivíduo e, por mais que ele seja solto, ele ainda pode ser fichado como criminoso sexual. E aqui eu listei os transtornos que a gente vai ver, que são os transtornos parafílicos. Eu acredito que até pelos nomes aí a gente já consiga ter uma noção do que é cada um, mas a gente vai se aprofundar mais, tá? Então, os transtornos parafílicos é transtorno pedófilo, transtorno exibicionista, transtorno voyeurista, transtorno fetichista, transtorno froteurista, transtorno do masoquismo sexual e transtorno transvético. Então, começando pelos transtornos pedófilicos, as pessoas diagnosticadas com pedofilia são sexualmente excitadas por crianças e adolescentes, né? O aspecto fundamental deste transtorno é que o indivíduo vivencia uma excitação sexual quando está com crianças, que pode ser igual àquela que ele teria com sujeitos fisicamente maduros, se não uma excitação ainda maior. E não sabemos a prevalência dos transtornos, porque as pessoas não apresentam, que o apresentam raramente, buscam tratamento, né? E alguns dados que eu peguei no texto é que, visto de uma perspectiva diferente, cerca de 2/3 de todas as vítimas de agressão sexual são com crianças e adolescentes. Como também quase 2/3 das vítimas são mulheres. Infelizmente, essas prevalências de idade são muito enormes. Consequentemente, a vasta maioria de perpetradores são homens. E uma coisa que a gente comenta muito, vê muito em reportagens, é que em torno de 1/3 dos criminosos são parentes das crianças vitimizadas. Isso são dados assustadores que, infelizmente, só crescem. Eles não, no lugar de diminuir, eles estão crescendo. A adição do sexo com crianças também pela internet são números altíssimos, e essa pedofilia através da internet, ela se divide em 2 grupos, que são os grupos movidos por contato, que são aqueles perpetradores que utilizam as redes sociais, utilizam a internet apenas para marcar encontros. E também temos os movidos por fantasia sexual, que eles conseguem através da internet, chegar ao ápice do seu prazer. Agora a gente vai falar um pouquinho do transtorno exibicionista. Quem pagou a cadeira com Leilane, semestre passado, não sei se ela falou sobre isso outros semestres, mas eu tenho certeza que quem pagou o semestre passado vai lembrar desse transtorno quando ela falou que em época de faculdade, um homem por trás do ônibus, todo mundo via esse homem que mostrava suas partes, os estudantes da faculdade. Acho que todo mundo lembra desse caso. Eu, pelo menos, quando li sobre o transtorno exibicionista, eu logo lembrei dela, né? E o transtorno exibicionista são as pessoas que se envolvem com o exibicionismo, têm fantasias e comportamentos que sugerem a obtenção de excitação sexual ao expor seus órgãos genitais a um estranho desavisado. Eu coloquei até sublinhado o estranho desavisado. A pessoa não quer ver, mas o cara tá lá, ou a mulher, não sei. No transtorno exibicionista, tais fantasias, impulsos e comportamentos causam sofrimento ou prejuízo significativo. Ele geralmente começa no início da fase adulta e persiste ao longo da vida. No texto, ele fala de um estudo de uma pequena amostra de pacientes masculinos com essas condições. E os pesquisadores eles verificaram que quase todos tinham outros transtornos psiquiátricos, incluindo o transtorno depressivo, que era muito maior, e também o abuso de uso de substâncias. E eu vi também que mais da metade dessas pessoas tinham pensamentos suicidas. O passo mais importante para esse tratamento e qualquer outro, lógico, é avaliar corretamente o próprio transtorno, né? Bem como as condições que ele o mantém.
um outro transtorno voyeurista, né? O voyeurismo é o prazer sexual ao observar a nudez ou a atividade sexual de outras pessoas, a quais, é um fato muito importante, elas não sabem que estão sendo observadas. Um indivíduo com esse transtorno voyeurista, ele excita, né, sexualmente ao apenas observar uma pessoa desavisada que esteja nua ou se despindo ou até mesmo ela praticando uma atividade sexual. Existem poucos dados também sobre esse transtorno, ao contrário do exibicionista, porque eu acredito que o exibicionista, as próprias pessoas que são as desavisadas, elas mesmas denunciam e tal, que foi o que Leilani nos contou. Mas ao contrário do exibicionista, existem poucos dados sobre esse transtorno, pois são propensos a procurar o tratamento. Então, tá em algumas imagens que nos deixam claro. Um outro transtorno é o transtorno fetichista. Esse transtorno através da excitação sexual por um objeto. É um transtorno relacionado. Em um transtorno relacionado, que é o parcialismo, a excitação é provocada pela presença de uma parte do corpo específica. É um estudo também que está no texto, fala sobre um estudo da internet de larga escala, de equipe de pesquisadores que eles investigaram a frequência desses fetiches, né? E quase da metade de todos os fetiches contados envolviam pés ou dedos dos pés. E aí esses pesquisadores foram tentar interpretar esses achados, né? Esses dados da pesquisa, e eles concluíram que, com a visão de Freud, que os pés são símbolos do pênis. Por isso, era o número maior. Há uma ampla variedade de objetos e uma série de diferentes partes do corpo pelas quais as pessoas com esses transtornos podem desenvolver atração. São inúmeros, né? Mas não incluem artigos como vestuários associados com travestismo ou também objetos como vibradores genitais. Ok? Uma explicação comportamental mais simples é que esse fetiche ele foi adquirido por meio do condicionamento simples, na qual a pessoa aprendeu a associar a liberação da tensão sexual com a presença da parte do corpo ou do objeto específico. E é isso, o pessoal ali vai dar continuidade a alguns outros transtornos, que eu não citei, e o restante do pessoal vai dar continuidade ao trabalho. E é isso, espero que tenham gostado. Agora eu vou falar sobre o transtorno froteurista. Nem sempre a pessoa que fica se esfregando nos outros, num trem ou no ônibus, é apenas uma pervertida. Em alguns casos, ela pode ter o chamado froteurismo, que é um transtorno sexual que se caracteriza pela necessidade do contato físico indesejado para se sentir excitado. Por isso, essas pessoas costumam encostar e roçar partes do corpo, especialmente os genitais, em outras. Com frequência, isso ocorre em espaços públicos. O prazer de quem desenvolve o froteurismo é relacionado a um comportamento sexual fantasiado e proibido, sem relação com o ato de penetrar. O indivíduo com o transtorno apenas se esfrega sem autorização da outra pessoa, seja ela criança, adulto ou idoso, sendo isso suficiente para despertar o desejo por sexo. O froteurismo está dentro dos grupos das parafilias, que se formam por meio de atitudes sexuais em que a penetração não é necessária para atingir o prazer. Apesar de ser um grave transtorno, não se pode considerar as atitudes dos Freud como inofensivas, já que podem ferir as vítimas de modo físico e emocional. Medo, traumas, ansiedades e fobias são consequências de quem sofre com esse abuso. O tratamento para o transtorno é complicado, já que a maioria dos froteurs não quer mudar de comportamento. O sucesso sempre dependerá da dedicação do indivíduo em se recuperar. Além da terapia comportamental, o médico pode recomendar o uso de medroxiprogesterona, hormônio que visa reduzir o impulso e desejo sexual.